você, profissional da área de educação. Mais uma edição do Escola 10X Podcast para levar a gestores escolares, a empresários de educação, conhecimento a respeito da profissionalização do mercado de educação. E dessa vez eu decidi falar sobre algo que muitos gestores escolares, de uma maneira geral, negligenciam no processo da escola, no processo administrativo da escola, que é o uniforme. Eu acredito que o uniforme ele também é gestão, uniforme é marca, uniforme é experiência do cliente. Hoje se fala muito de experiência do cliente, experiência do colaborador, e o uniforme faz parte disso. O aluno está com um uniforme que é agradável, que é confortável, que tem qualidade, isso é bom para ele, para as famílias, para a identificação dele dentro da sua comunidade escolar. E para esse papo de hoje, eu convidei Rodrigo Lima, sócio proprietário na Castelinho Uniformes, uma das maiores redes de venda de uniformes aqui do Brasil, uma base enorme de instituições de ensino. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Lima. Obrigado, Rodrigo. Eu agradeço o convite. Espero aí ajudar a esclarecer algumas dúvidas que possam surgir aí dos gestores, né, desse ponto que é bem importante, né, cara? Como você falou ali, o uniforme escolar, ele faz parte muito da experiência, né, da família com a instituição de ensino, realmente. Legal, legal. Começo também o podcast agradecendo a EducBank, patrocinadora deste podcast. Mais uma vez, EducBank conosco, a maior da América Latina em soluções para a previsibilidade financeira da instituição de ensino. Se você quer gerenciar de forma mais eficiente a sua escola, escolha a EducBank para te apoiar no processo de gestão, em especial na parte financeira. Legal? Bem, começando aqui o papo com o Rodrigo, da Castelinho Uniformes. Rodrigo, conta para mim hoje como os gestores geralmente chegam para você. O que eu vejo de uma maneira muito geral é o dono de... Tem dois perfis, né? O dono de escola que já entendeu que uniforme é marca, é experiência, então ele procura Castelinho Uniformes hoje como uma solução de apresentar a marca dele de maneira mais profissional, de maneira mais eficiente para as famílias, para o mercado consumidor. Mas ainda tem o gestor de escola que está ali buscando a melhor alternativa para ele no quesito financeiro, que é, vou procurar para alguém que produza uniforme ali no fundo de quintal para poder me entregar uma qualidade duvidosa, mas que vai me gerar muito mais dinheiro no bolso. O que você tem visto hoje? Como é que os gestores têm chegado? Como é que você tem percebido esse perfil dos donos de escola, dos empresários de educação? É bem essa relação que você falou. São esses dois perfis de gestores. Um que já teve essa experiência, né, de procurar aquele fornecedor que, por exemplo, vai te atender em novembro e dezembro e fala que em janeiro vai ter o uniforme pronto para atender os seus alunos, né? Então, ele já teve essa experiência ruim e ele chega, busca a gente, né, para ter essa segurança no processo de uniformização da escola, né? A gente tem que lembrar que o uniforme é uma vitrine da escola, né? Então, se você entrega profissionalismo, né, um uniforme bonito, com uma qualidade bacana, apresentável, você está mostrando que a sua escola está atenta a todo o processo, né? Não só na gestão, na parte da matrícula, na parte do material pedagógico, mas também no uniforme escolar. Que a gente tem que lembrar que o uniforme escolar é uma peça muito importante, né? Afinal, é o primeiro contato no dia. O aluno acorda, o que ele faz? Ele vai lá e bota o uniforme. Exatamente. Então, você tem uma experiência bacana, um uniforme que está ali, caimento legal, né? Um uniforme que não está desbotado, que tem uma boa aparência, né? Já é a primeira parte da experiência com a unidade escolar, né? Então, negligenciar essa parte do uniforme é muito complicado. Inclusive, tem um outro gestor que é como você fala, né? Ele vem, ele quer o preço, ele quer ganhar... Então, isso tudo tem que ser feito com cuidado, né? Para poder ter uma experiência, um resultado bacana para a escola. Incrível. Você trouxe um ponto muito importante. Então, alô você, profissional da área de educação,
Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe. Isso é conhecimento para a gestão de instituição de ensino. Eu tenho certeza que compartilhando você vai ajudar muita gente também a ter esse entendimento sobre esse processo ali de uniformes escolares. O que eu vejo, né? Obviamente, tudo que for oportunidade de rentabilizar o negócio da escola é legítimo do dono da instituição de ensino avaliar a oportunidade de fazer a receita que ele precisa. Eu acho que o grande erro está em focar, em gerar o máximo de receita possível do uniforme, como acontece muitas das vezes também na cantina escolar, que ele quer lá, não, quero receber o máximo de valor de aluguel da cantina, quando isso não é o negócio principal dele. Ele não trabalha para vender uniforme, ele trabalha para entregar futuro para esses jovens e para as suas famílias através do projeto pedagógico que ele tem. Se ele se preocupasse mais na entrega dele e deixasse a parte de uniformes para os especialistas, provavelmente ele seria melhor sucedido. O que eu vejo muitas das vezes é o dono de escola querendo o máximo de grana que pode extrair dali daquela venda de uniforme. E quando o foco é esse, a gente acaba perdendo muitas das vezes, né, Rodrigo? Qualidade do material, tendo problemas logísticos, escola que muda o tempo inteiro do uniforme. Isso gera um problema tremendo, que para o dono de escola, que quer somente vender o uniforme, está por trás disso. Ele não vê o que acontece quando ele muda. Vou mudar agora a logo, agora vou mudar a estética do uniforme. E isso também está relacionado à marca, né? A construção da identidade. Como você vê, qual o papel do uniforme nessa construção da identidade da instituição de ensino? É um ponto bem importante, né? Quando a gente está andando na rua, a gente está passando na porta de uma escola, né? É inevitável você ver um grupo de alunos, né, com uniforme, e você tem uma primeira percepção ali daquela escola, né? Você nunca entrou lá, mas você está olhando, você está vendo. Se é um uniforme que está ali respeitando o padrão de cores da escola, né, tem uma logo bem trabalhada, é um uniforme com design bacana, você tem uma percepção positiva daquela instituição Sim. de ensino. Então, na hora que você precisa matricular seu filho numa escola, o seu cérebro vai lembrar, aquela escola tem um uniforme bacana, aquilo vai fazer, de repente, ela ir lá visitar para conhecer toda a parte do pedagógico. Agora, você passa lá e você vê um garoto com uma camisa de uma cor, de uma tonalidade, o outro de outra, né? Aquela confusão, né? Diferente da palavra uniforme, né? Sem uniformidade nenhuma, isso fica marcado também. Sim. Né? Então, a preocupação do gestor, né, no tema uniforme deve ser não tão importante quanto, mas deve ser feito com atenção, né, no sistema de gestão escolar dele, né? Porque é um ponto, é a vitrine da escola. Né? E aí vem um ponto importante, né? Eu tenho certeza que ao longo do nosso papo aqui, muitos donos de escola que estão nos assistindo vão começar a entender o uniforme como uma parte estratégica da sua área de comunicação, né? Do seu marketing. Tipo, olha, eu posso usar isso realmente, isso que eles estão falando faz muito sentido, conecta comigo, eu posso aproveitar isso de uma maneira mais estratégica. Quais os erros que você observa que o dono de escola acaba cometendo na hora de escolher uma empresa de uniforme? Essa pergunta é muito boa, Rodrigo. Eu acho que o gestor, né, da unidade escolar, para tomar uma decisão tão importante quanto essa, né, ele não pode simplesmente, numa entrevista, eu venho aqui, apresento um material para você, né, obviamente eu seleciono a melhor peça que eu tenho, né, e vou te passar as informações que eu quero que você receba, né, como soluções para o seu problema. Né. Nós do Castelinho a gente faz diferente, né, a gente convida a conhecer a nossa estrutura. Hoje, no Rio de Janeiro, nós somos uma das poucas empresas que tem uma estrutura própria de confecção. Né? A gente tem um prédio no Meia com 29 colaboradores, né, trabalhando ali 12 meses por ano para entregar o resultado que a gente entrega. Né? Então, eu vejo que essa negligenciada do gestor de escola não conhecer quem é o fornecedor, né? Esse fornecedor, ele tem estrutura própria? Tem. Ele está localizado perto das minhas unidades? Tá. Como é que funciona? Hoje o pessoal é no online,
né? Como é que funciona o atendimento online dele? Ele tem uma plataforma, um e-commerce funcionando? É validado? Eu já fiz um teste. Ele tem hoje o canal que a gente está... Acho que na projeção, em 5 anos, passa a venda online, que é o WhatsApp, né? Justamente pela questão do imediatismo. Então, hoje a gente tem uma empresa de logística, você entra em contato com a gente pelo WhatsApp, faz ali a compra em, no máximo, 48 horas, dependendo da região, porque a gente está falando aí de uma área muito grande do estado todo do Rio. Então, em 48 horas você recebe dentro da sua casa, né? Então, essas peculiaridades, né, essas particularidades, deve ser analisado pelo gestor de escola na decisão de escolher o parceiro, né, e não só acreditar, né, naquilo que está sendo passado ali, naquele encontro, naquele bate-papo, naquela reunião, né. Vai a fundo, faz o teste, experimenta as ferramentas que o fornecedor está dizendo que tem, para você validar e tomar uma decisão dessa, que é bem importante, com segurança e respaldo. Sensacional. E aí eu vou fazer uma pergunta. Você que é gestor de escola, você que está aí à frente de uma operação em uma instituição de ensino, seja de educação básica, seja de curso de idiomas, seja de preparatório para vestibular, preparatório para concursos, se você tem uniforme na sua escola, provavelmente você já passou por algum problema desse. E aí é uma questão que eu vou trazer aqui para o Rodrigo, que é: quais os principais problemas que uma operação ruim de uniforme pode levar para uma instituição de ensino? Perfeito. Uma operação de uniforme, para ser perfeita, né, para ser boa, ela tem que ter a previsibilidade, né? Então, a troca entre gestão... Saber que o material vai chegar, o uniforme vai chegar. Vai chegar, né? E quais são os problemas que a gente... Vamos até a sua pergunta, né? Quais são os problemas que a gente vê no começo de ano? Começo de ano que para a escola já é um período que é matrícula, né? Tem toda a movimentação e você tem que evitar ter problema na gestão escolar. Mas na gestão dos uniformes, perdão. E o que acontece, né? Os pais eles vão começar a identificar problemas na falta. Vou comprar, não tenho uniforme, né? Tô indo na loja, tem fila. Onde que eu compro esse uniforme? Muitas vezes a comunicação é falha, né? A pessoa só fala, ó, é Castelinho Uniformes, não indica. Nós temos 6 lojas, né? Então, você tem que ter uma comunicação certa, porque senão o aluno ele vai numa unidade X, mas aquela unidade não vende o uniforme daquela escola. Então, a comunicação tem que ser muito boa também com o aluno. Então, no começo do ano, são os problemas que a gente vê. É fila, é indisponibilidade, é um material que não é adequado. E onde que isso vai parar, essas reclamações? Na própria escola. Na própria escola. Exatamente. Entendeu? Que é algo que o gestor de escola ele precisa ficar atento, né? Quando você está contratando um parceiro para cuidar dos uniformes da tua escola, você tem que entender. Ele consegue entregar no prazo? Ele te entrega com qualidade? Ele dá flexibilidade para as famílias adquirirem, que é algo que eu vejo, né? A gente trabalhou em algumas operações de instituição de ensino, e o que eu mais aprecio na Castelinho é a flexibilidade de televendas, de WhatsApp, de comprar no site, de você pedir para a Castelinho fazer ali, olha, pode estar aqui com a gente nesse final de semana ou durante essa semana para poder atender determinadas famílias. Essa flexibilidade te ajuda a atender melhor os pais da tua escola. E isso ajuda a evitar o quê? Reclamação, que vai parar na sala do diretor, na sala da diretora, na secretaria, né? De repente correr o risco. Para que correr o risco de contratar um uniforme que vai desbotar em 15 dias? Na primeira lavagem, que isso gera transtorno, que parece, né, muito gestor de escola acaba negligenciando, né, Rodrigo? Mas é algo que gera um problema para a própria instituição de ensino. Por mais que possa gerar ali uma questão ali com o fornecedor, mas se você tem um fornecedor que te traz essa segurança de não ter esse problema, é menos um ruído dentro da escola. Exatamente. É isso aí. Bem, a gente fala muito de falha na entrega, né? Porém, muitas das vezes, o que eu vejo falhar é o processo de comunicação da escola com o fornecedor. Olha, ano que vem eu vou ter mais 2 unidades, ou vou ter uma unidade a menos, ou vou mudar de marca, né? Ter essa informação, né, da escola, de onde ela pretende chegar, é importante também, né, para te ajudar no teu processo, na operação,
Porque se a escola vai mudar de uniforme e não comunica ao fornecedor, você está produzindo um uniforme para atendê-lo e descobre que a marca vai mudar, isso gera um grande problema, né? Com certeza, Rodrigo. Esse é um dos 3 pilares ali que eu vejo, né, como essenciais para uma boa experiência, né, entre a unidade escolar e a empresa de uniformes, né? A comunicação. Você foi perfeito, né? Se a gente não tiver, por exemplo, trazendo para mim a operação, né, nós começamos a produzir 2027 agora, em junho, né? Então, a gente faz o contato com todos os nossos parceiros, a gente pergunta se está tudo ok, se ele tem uma previsão de alguma nova unidade, né? Porque a gente precisa de previsibilidade, além da comunicação com a escola funcionando perfeito. Por quê? Hoje, você vai entrar com um pedido no fornecedor de tecido, são 60 dias, em média, para você estar com esse pedido lá. Então, a gente está falando em junho, né? Eu tendo o pedido agora, eu vou ter esse material em julho, agosto, né? E eu tenho agosto a dezembro para produzir, né? Quando a gente tem a comunicação falha, a gente tem a chance muito maior dos problemas acontecerem, né? E são 46 anos de história até aqui, isso acontece todo ano, alguma coisinha, com alguma instituição de que surgiu uma oportunidade de última hora, vou lá adquirir um novo espaço, vou ampliar e vou ter mais 200 alunos. Só que naquela tomada de decisão, arrumar o espaço, ver a questão do financeiro para ele poder agilizar a operação, ele esquece completamente da comunicação com o uniforme. Chega em janeiro, ele fala: Rodrigo, novas matrículas estão vindo aí, mais 200 alunos. 200 alunos. Vamos fazer uma conta rápida, né? Comprando 3 camisas, 600 peças, mais 2 bermudas, mais 400. Então, a gente está falando aí só na linha de verão de mais 1.000 peças que eu tenho que produzir em pleno janeiro, né, para atender para o início de fevereiro, no início das aulas. Então, assim, não tem como essa operação funcionar na totalidade, né, no que poderia ser. Então, assim, eu acho que um outro ponto que também foi citado aqui já hoje, né, a questão da troca do uniforme, né, muitas das vezes a escola pensa um uniforme, o gestor pensa, vou dar um exemplo prático, né? Eu vi uma escola do Rio Grande do Sul que tem uma linha de inverno maravilhosa. Eu queria implementar aqui. Mas calma aí, vamos lá. Aí você vai ver uma japona toda pesada, né? Você falou, o frio do Rio Grande do Sul é diferente do frio aqui do Rio, né? Aqui o moletom já é suficiente, né? Então, assim, trazer também o fornecedor de uniformes para essa troca, para essa construção, vale muito a pena, né? Para você ter ali sempre a melhor eficiência, né? A melhor entrega, melhor experiência, não só para o gestor da escola, mas também para os pais de alunos, né? Que vão ali, que vão ter aquele sentimento de pertencimento. O aluno tem muito isso, né? O sentimento de pertencimento à escola, né? Através do uniforme, né? Então, essa tomada de decisão tem que ser em conjunto para poder realmente funcionar bem ali, né? Legal. Alô, você, profissional da área de educação, mais uma edição aqui do Escola 10X Podcast. Inscreva-se no canal, ative as notificações e comenta aqui embaixo. Eu quero saber, já teve algum problema com fornecimento de uniforme? Como foi a sua experiência? Como tem sido hoje a sua experiência na parte de uniformes aí da sua instituição de ensino? E aí, pensando, Rodrigo, sócio fundador da Castelinho Uniformes, qual o tempo ideal para as escolas comunicarem o fornecedor a respeito de, olha, eu vou precisar dessas mudanças, ou vou ter esse número de alunos? Eu vejo muitas escolas cada vez mais antecipando o período de matrícula e rematrícula, a maioria delas já em agosto, já iniciando a rematrícula, captação já iniciando visitas e algumas até já matriculando em julho. Qual o momento ideal para uma escola comunicar a um fornecedor de uniformes que, olha, eu vou fazer uma mudança, ou eu vou abrir mais uma unidade, vou precisar de mais peças? Tem um período ideal? Tem sim. Inclusive, isso está previsto nos nossos contratos, né, que toda comunicação de troca de modelo, né, novas unidades, deve ser informadas até 30 de junho. Mas 30 de junho falta muito tempo, mas a gente precisa,
né? Hoje a gente recebe, acho que pelo menos esse ano, foram umas 20 instituições de ensino procurando a gente em dezembro, tá? E eu estou falando de instituições de ensino de todos os tamanhos, tá? Para venda de uniformes para o ano seguinte. Infelizmente, a gente não atende, né? Hoje, a nossa data limite para 2027 está em 31 de agosto, né? Justamente por conta dessas questões que eu já passei, né? A previsibilidade, a gente tem algumas coisas que interferem bastante, por exemplo, a guerra, né, dos Estados Unidos lá interrompeu já, atrasou pelo menos 30 dias a entrega de alguns fornecedores. E tudo é uma desculpa. Tudo por conta da guerra. Tudo por conta da guerra. Ah, não, porque... E sem contar o aumento de preços, né? Sim. Né? Então, assim, a previsibilidade, né, a antecipação dessa decisão deve ser importante por conta disso, né? A gente tem, além da questão da produção, né, que leva um tempo para produzir hoje o uniforme, né, a gente tem a questão dos fatores externos que interferem também nisso. Então, se a gente deixar essa experiência para frente, essa decisão para frente, né, a gente não consegue dar o pleno atendimento, né, com a qualidade que a gente... Então, 30 de junho talvez seria a melhor data. Melhor data. Para você conseguir se planejar pensando por um ano subsequente. E talvez ali 31 de agosto seria assim, a data limite para um fornecedor que eventualmente vai comunicar um aumento de unidades. Ou, de repente, uma mudança de marca, né, que também é algo que impacta diretamente. Você está lá com o estoque de uniforme, e o dono de escola tende, muitas das vezes, a pensar apenas na sua escola, mas se esquece do impacto da fornecedora que está ali fabricando já o uniforme dele para 2027, ele vai e comunica em cima da hora, opa, vou mudar de marca. E aí, como é que faz isso? Aí a gente tenta proteger, né, a questão do contrato, né, justamente essas mudanças, porque... Assim como na aquisição de uma nova unidade, na abertura, né, acaba que o uniforme não fica na cabeça do gestor, né? Então, essa preocupação, né, a gente tem e protege em contrato, porque a gente faz um investimento, né? Ter um estoque disponível para venda tem um custo para isso, né? Então, se a gente não tem essa comunicação, né, essa via entre o gestor de escola e o gestor dos uniformes, né, o prejuízo lá na frente vai acontecer. Sim. Não tem jeito. E aí a gente tem que procurar as formas que a gente tem de solucionar. Nesse ponto, por exemplo, da troca de uniformes, né? A partir do momento que a escola anuncia essa troca de uniformes, o uniforme antigo você só vai vender se for em liquidação. Sim. Todo mundo quer um uniforme novo. Todo mundo quer a coleção. Coleção. O lançamento. Exatamente, né? Então, assim, é muito importante isso ser feito em paralelo com o fornecedor de uniformes, né? Ó, volta às aulas antes, já reduz a sua produção, porque vai ser o último ano que a gente vai trabalhar com essa linha. Eu quero já iniciar o próximo ano com um novo uniforme, né? Mas isso é muito raro de acontecer. Geralmente é assim, né? Vamos trocar, comuniquei e agora eu vou ver como é que eu faço com o gestor, com o fornecedor escolar. Isso daí é muito estratégico pelo seguinte: se você vai fazer essa mudança e você entende o parceiro de uniformes como efetivamente um parceiro estratégico, que pode te ajudar com parcerias, com o evento da tua escola, para ajudar, de repente, a acelerar um processo produtivo em algumas situações, você não pode deixar ele sem esse tipo de informação sobre uma mudança, abertura de nova unidade, nem também deixar ele desprotegido ou com um custo ali parado, estacionado, se você for decidir mudar a marca em setembro. Vamos mudar de marca, vamos alterar. Na verdade, isso mostra até uma falta até de organização de você, gestor escolar, se você deixar uma decisão tão estratégica para tão em cima da hora, né? Porque você, obviamente, vai mexer internamente com o seu time, uma mudança de marca assim tão em cima da hora, e você mexe demais com o fornecedor de algo tão estratégico que é o uniforme, que é a sua identidade visual, né? Que tipo de uniforme, que tipo de material, como vai utilizar. E muitas das vezes eu vejo problemas de uniforme sendo gerados por conta de uma informação tardia, que às vezes não te dá a oportunidade de você escolher estrategicamente o melhor material, e aí o material
que não é o melhor material, vai te gerar problema cedo ou tarde. A cor também é algo que é estratégico na hora de escolher, né? Sim. Essa cor aqui tende a desbotar mais, essa outra, né? Você consegue assessorar o dono de escola nesse sentido também, Rodrigo? Sim, Ó, sim. escolhi essa cor aqui, é roxo com verde fluorescente e amarelo. E aí, A combinação de cores e tudo, né? Todos os processos. Eu digo que o uniforme ele tem que ser bonito, ele tem que ter qualidade, né? E ele tem que respeitar o dia a dia do aluno, né? Então tem que ser um uniforme que ele possa fazer uma educação física e se sentir confortável, né? Eu acho que a participação do fornecedor escolar na decisão, na montagem do enxoval de uniformes é peça fundamental, né? Porque às vezes é feito com um time de marketing, né? E a gente só está vendo o visual, né? Mas a escolha do tecido. Hoje eu vejo muita gente, né, vindo com a tradicional elanca, né? E elanca é um material hoje totalmente em desuso. São pouquíssimos fornecedores que tem no mercado. Tem uma diferença entre elanca de poliéster e elanca de poliamida, né? Poliéster não é recomendado para uso escolar e é o que tem no mercado. Então, quando você vai ver elanca de poliamida, né, é bem mais caro. E é uma coisa que ainda está enraizada em quem desenvolve o uniforme, né? E hoje a gente está usando o tactel, hoje a gente está usando o suplex, que dá uma flexibilidade muito maior, por exemplo, na aula de educação física, né? Então, trazer o parceiro do uniforme escolar para esse momento, para essas conversas de definições, é super importante, porque a gente tem o know-how da operação, a gente sabe o que funciona, a gente sabe o que não vai dar certo, né? Então, escutar o fornecedor nessa hora, nessa decisão tão importante, é fundamental para o sucesso lá na frente. e dá para perder a credibilidade por conta de um material não entregue ou de baixa qualidade, né, Rodrigo? Dá, porque independente de ser, né, o fornecedor escolar, quem toma a decisão para o pai ele não pensa o fornecedor de uniformes, o fornecedor de transporte, ele pensa escola. Então, se você traz um parceiro que vai dar um uniforme que não tenha qualidade, que na terceira, na quarta lavagem começa a desbotar, né? Isso está afetando a imagem da escola. Por mais que você tenha o melhor material didático, toda a sua estrutura interna maravilhosa, aquilo ali faz parte, né? Você não está só escolhendo um fornecedor de uniforme, você está escolhendo um parceiro para vincular a sua marca. Para vender a tua imagem. A tua imagem, né? Então, essa decisão tem que ser feita com cuidado. Por isso que a gente volta lá naqueles pontos. Tem que ser visto quem é o fornecedor. Não é só o vendedor que está ali para fechar o contrato, para te oferecer ali, ele está te falando todas as vantagens. Mas faz o teste, valida o WhatsApp, faz um teste cego na loja, vai lá, vê como é que é o atendimento, faz uma compra no site, o prazo está sendo respeitado. Você tem que ter toda essa segurança no momento certo, no momento de definir, né? Porque você está associando a sua marca e os problemas daquela relação vão estourar mais em vocês do que no fornecedor. Então, alô você, profissional da área de educação, pense estrategicamente a comunicação da sua marca através do uniforme, porque isso vai te trazer benefícios e, dentre eles, não ter famílias reclamando na sua instituição de ensino porque faltou ali qualidade do uniforme e tudo mais. Quando eu trago aqui que você deve se preocupar com a qualidade do uniforme, eu não estou dizendo que você também não deve olhar para a parte de rentabilizar esse uniforme. E para isso, inclusive, você tem eventos interescolares, turmas específicas de preparação para carreira militar ou para concurso, que você pode desenvolver uma linha exclusiva. Perfeito. E talvez gerar mais receita ali também, né, Rodrigo? Perfeito. São algumas oportunidades, né, ao longo do ano que a gente tem de desenvolver uma peça exclusiva, né, para aquele evento. A Olimpíada é um momento bem bacana, né, de fazer uma camisa chamativa, né, e você faz algo que é atemporal. Sim. Né, e uma oportunidade de rentabilização, de pertencimento. Os interclasses da vida. Interclasses da vida. É a forma de você ter pertencimento. Em alguns momentos, até, de repente, num passeio escolar.
por que não fazer Exato. algo mais básico ali Exato. e levar? E aí talvez essa daí seja a oportunidade de você sim olhar e rentabilizar, mas não olhar especificamente para a rentabilização do negócio, mas para maximizar a experiência da família, do aluno com aquela peça e, obviamente, utilizar aquilo, né, de forma estratégica, realmente para comunicar a sua escola melhor, para levar a sua escola a conhecimento do mercado com algo que realmente seja de qualidade. Então, alô você, profissional da área de educação, se inscreva no canal, comente aqui se já teve algum problema com o uniforme, se você e como você lidou com isso, como isso impactou na sua realidade. A gente quer saber para a gente acabar trazendo aqui cada vez mais soluções para você e para a sua instituição de ensino. Se encaminhando aqui para o final do nosso papo com o Rodrigo Lima, da Castelinho Uniformes, eu queria ouvir de você que conselho nós poderíamos dar aos donos de escola, os empresários da área de educação que querem, que decidiram que, olha, a partir dessa conversa de vocês, eu decidi que eu vou profissionalizar a gestão de uniformes na minha escola. Eu vou tornar o uniforme algo mais estratégico que realmente seja capaz de comunicar melhor a minha marca. Que conselho você daria para ele poder transformar esse processo, para ele gerenciar melhor os uniformes na escola? Perfeito, Rodrigo. Já agradecendo aqui pelo convite, né? Espero aí que... Prazer meu amigo. O nervosismo não tenha deixado que nada. Passar alguma coisa. Mas vamos lá. Atendo a sua pergunta, 3 pilares. Antecipação, né? Então, aquela data ali, o período de junho e julho, eu acho que é o momento ideal para o gestor de escola preocupado no sucesso da operação estar tratando sobre o tema uniformes. A previsibilidade, a comunicação, né? A comunicação entre escola e fornecedor tem que funcionar de forma muito direta, né? Então, chamar para a formação dos uniformes, previsibilidade de uma nova ou até de uma redução de número de alunos, né, para a gente ter ali, e conhecer, né, o seu fornecedor. Marca, bate um papo, vai até a produção, você vai ver se tudo que ele fala é possível a entrega, né? Faça os testes, vá em loja física, use os meios de comunicação, telefone, e-mail, WhatsApp, para você conhecer, né, toda a operação, toda a logística, tudo que ele promete, se ele cumpre. Fechando esses 3 pilares, você vai ter uma experiência muito bacana no uniforme e, como eu falei, né, é associado à sua marca. Tendo uma impressão boa, fica bacana. Se tiver uma impressão ruim com os uniformes, isso vai arranhar a imagem da escola com os pais de alunos. Então, são os 3 pilares ali que eu diria que são fundamentais para esse momento. Sensacional, Rodrigo. Então, levando novamente conhecimento para donos de escola, profissionais da área de educação, para esse processo tão sensível que é a gestão de uniforme dentro da instituição de ensino. Alô, você, profissional da área de educação, não negligencie esse processo que também é fundamental para você e para proximidade com as famílias da sua escola, para a projeção da sua marca. Geralmente, o dono de escola ele espera o problema estourar lá em fevereiro para poder observar, putz, tomei uma decisão equivocada na época do uniforme, na hora de escolher o uniforme, na hora de escolher o fornecedor. E aí você só vê isso quando já gerou o ruído. Não espere para tomar a decisão certa da última hora. Não negligencie a decisão sobre o fornecedor mais adequado para fornecer uniforme para a sua escola. Escolha certo para que você possa prosperar e não ter problemas ao longo do ano letivo. Acho que esse é o nosso recado principal de hoje. Novamente, muito obrigado ao Rodrigo da Castelinho Uniformes e obrigado a você que acompanhou e assistiu esse episódio. Não deixe de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e trazer a sua experiência com uniformes na sua escola aqui nos comentários. Tenha um grande dia, um dia incrível, uma grande semana e que você possa nos acompanhar, seguir nos acompanhando aqui no podcast Escola 10X. Até o próximo episódio. Obrigado, até a próxima.